Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição do comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. É muito importante também o seu comentário, a sua opinião para a gente alcançar um público maior. Então, deixa o seu bom dia, boa tarde, oi, que vai ajudar demais. E sem enrolações, vamos pro seu vídeo. Na Rede X essa mensagem. Estamos, nesse momento, remetendo à Embaixada Americana em Brasília a lista de parlamentares que pedem análise célere do processo de asilo político ao delegado Ramagem, detido ontem pela Polícia de Imigração, UAICE. Agradeço o apoio e solidariedade de todos os colegas que se somam aos esforços por proteção e justiça ao Ramagem, um homem perseguido político no Brasil. E aí, no perfil do senador Jorge Seife, ele lista o nome dos 50 senadores que também assinam essa petição, esse pedido, Cauti, pedindo urgência e celeridade nesse pedido do delegado Ramagem de asilo político nos Estados Unidos. E aí já aproveito para emendar a pergunta, o peso também desse gesto do senador Jorge Seife junto às autoridades americanas para analisar o caso do delegado Ramagem. Pois é, Paula, boa noite. Boa noite, Ana, boa noite, doutor Marcília, boa noite, Piotr, boa noite ao nosso público. É uma tentativa que a gente vai ter êxito de deixar mais claro a gravidade para a elite americana, a política americana desta situação, ou seja, de politizar esse caso que aparentemente poderia ser apenas administrativo. Por partes. Em primeiro lugar, muito dificilmente os americanos vão extraditar o Ramagem, porque é só apresentar todas as irregularidades que o processo contra o Ramagem apresentou que, obviamente, o pedido vai ser rejeitado, porque qualquer tratado de extradição prevê que não se pode extraditar ninguém na base de um processo político ou claramente viciado por crimes políticos também, né? Ou claramente viciado por problemas. Então, naturalmente, esse pedido vai ser, se fosse por extradição, vai ser rejeitado e aparentemente não é esse o caminho que o Brasil vai levar adiante, mas vai ser eventualmente a deportação, que aí não precisa de uma análise prévia do processo, porque ele sabe que seria rejeitado, como foi no caso do Alan dos Santos. Agora, pelo que sabemos, essa questão da cooperação entre as polícias federais é apenas para pegar foragidos da polícia brasileira, que estão muitas vezes ilegais também nos Estados Unidos e que poderiam eventualmente ser enviados de volta ao Brasil. E aparentemente existem também membros da Polícia Federal Americana, do FBI, que estão aqui no Brasil para procurar foragidos do governo americano que estariam ilegais aqui no Brasil. Mas disso, para mandar um Ramagem de volta apenas na base dessas informações, aí vai demorar muito, como a Ana falou, ainda tem muito chão pela frente. Ele pode também pagar uma fiança, ficar lá alguns meses, vai demorar semanas para que esse pedido seja apreciado, portanto, ainda tem muito chão pela frente e enquanto isso, esse pedido de asilo político pode ter um fast track, como se fala em inglês, né? Uma passagem mais rápida para ser analisado pelas autoridades americanas. E o relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, propõe o indiciamento de 4 autoridades. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O documento sugere a existência de crimes de responsabilidade por parte dos citados. Em coletiva de imprensa, o senador Alessandro Vieira explicou como funciona o indiciamento das autoridades nesse tipo de caso. A CPI esgota seu prazo hoje. Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica, o crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado e ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição.
E uma articulação envolvendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros do Supremo, alterou a composição da CPI do crime organizado. O presidente da comissão, Fabiano Contarato, recebeu um ofício informando as mudanças na formação do colegiado, com a inclusão de senadores do PT. 3 membros da CPI foram trocados às vésperas da votação na tarde de hoje. E a gente vai dar uma olhadinha agora na CPI do crime organizado, que debate justamente o relatório final que foi apresentado pela comissão, pelo presidente e pelo relator, o senador Alessandro Vieira. Nesse momento, fala agora o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina. Na minha opinião, trata-se do melhor argumento em favor da prorrogação da CPI, que infelizmente, não por culpa dele, nem sua, nem do senador Contarato, não foi concedido, mesmo recorrendo-se ao Supremo, numa decisão que não guarda exatamente sintonia com outras decisões tomadas, considerando que a CPI é um instrumento da minoria. E a manipulação de integrantes, é claro, pode ser feita, mas é um recurso da maioria. Portanto, eu concordo com o que falou o senador Humberto Costa. Um probleminha de conexão, então a gente não está conseguindo acompanhar muito bem a fala do senador Esperidião, a minha, Adalberto Piotto, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, mas a leitura desse relatório final da CPI do crime organizado, que encerra hoje, já deu muito o que falar, daqui a pouco a gente traz inclusive a repercussão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas só antes para trazer essa manobra que ocorreu ainda pela manhã para mudar alguns integrantes da CPI e justamente forçar o enterro aí desse relatório final. Inclusive, o senador Sérgio Moro foi um dos integrantes que foi retirado da CPI do crime organizado para a inclusão aí de integrantes do PT. Ele, inclusive, se manifestou na rede social e disse o seguinte: Lula manobrou sua base para me retirar da CPI do crime organizado e assim obter a maioria governista para a rejeição do relatório do senador Alessandro Vieira. Manobra vergonhosa de quem mente ao povo brasileiro. Finge ser favorável às investigações, enquanto na realidade é outra. Então, a manifestação de Sérgio Moro, que foi retirado da comissão na tarde de hoje, que segue ali na leitura do relatório, nas discussões. Eles devem encerrar hoje, porque é o prazo final. A gente lembra que tentaram prorrogar, mas o senador Davi Alcolumbre, então, não permitiu a prorrogação dessa comissão. Piotto. Como o Davi Alcolumbre se permite isso, né? Se dobrou novamente, né? Ficou de joelhos para o governo e para o Supremo Tribunal Federal. Ele está reclamando de ataques às instituições. Não, senador, é crítica. Crítica é só crítica, e a crítica vem motivada pela atuação, inclusive, do senhor. Paulo, boa noite Marcília, boa noite, Cauti, bem-vindo, a Ana, a todos que nos acompanham. Vamos ao ponto. Essa formação de CPI, normalmente os líderes lá atrás é que apresentam os nomes, obviamente, de coligações, ou seja, dos partidos, para fazerem parte de acordo com, obviamente, a formação do Congresso. No caso, era só do Senado especificamente. E eles podem alterar. É claro que o presidente do Congresso, no caso o presidente do Senado, tem que fazer parte dessa... É uma tramóia isso, não tem outro nome. Isso é uma tentativa deslavada de tentar influenciar no resultado da aprovação de um relatório que nem está completo, porque, óbvio, a CPI precisaria de pelo menos mais uns 3 meses. Foi negado isso pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que poderia decidir isso de ofício, ele próprio, ele tem este poder, essa prerrogativa dele. O Supremo já tinha sinalizado que, se você recorresse ao Supremo, ia perder por 8-2, como foi no caso da CPMI do INSS. E aí, obviamente, dentro do que podia, apresentou-se um relatório. O governo está tão incomodado com o que tem lá. É um governo que não está preocupado em combater o crime organizado, é um governo que não está preocupado em combater a corrupção. Na verdade, está dando guarida. Basta dizer que o governo não fez absolutamente nenhum esforço. O governo é parceiro do Supremo Tribunal Federal. Se o governo quisesse investigar, ele pediria ao Supremo para, digamos, ir adiante com isso. Não, o governo atua contra, nos bastidores e explicitamente.
Aí tem uma prova, ele demonstra claramente que ele está preocupado com a investigação do crime organizado. Se está preocupado é porque está escondendo alguma coisa. Ué, ninguém se preocupa com algo que não tem nenhum problema, óbvio, isso está muito claro. Agora vamos lá, veja só a que ponto nós chegamos. Neste caso, o relatório agora está pedindo indiciamento de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Para você processar verdadeiramente, formalmente, um ministro do Supremo, você precisa que essa denúncia seja apresentada ali claramente pelo Procurador-Geral da República, que também está com um pedido de indiciamento. Para processar o procurador, você pode pedir ao vice-procurador, mas é um vice-procurador que, de alguma forma, também está inserido nesse contexto. Não como denunciado, mas, obviamente, é alguém que possa ser de confiança. Lá atrás, eu disse aqui no Sem Filtro e escrevi na Revista Oeste que o Brasil tem um alienígena chamado Supremo Tribunal Federal na vida política do país. Lá atrás, todos os problemas eram resolvidos, obviamente, dentro do Congresso Nacional, pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e também pelo Supremo. Mas o Supremo não estava envolvido. Desta vez, o Supremo é parte forte do escândalo. É exatamente a fonte de boa parte desses escândalos. Tem um relatório como esse e você vai esperar o quê? Como é que o Supremo vai se autoprocessar se 3 ministros e 3 ministros poderosíssimos estão neste momento, 2 deles seguramente, estou falando do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, e o procurador que foi indicado pelo Gilmar Mendes. Veja que ponto nós chegamos. Qual seria a solução? Ainda teríamos uma solução segundo a Constituição. Por crime de responsabilidade, todos podem ser processados dentro do Senado Federal. Ah, mas foi o Davi Alcolumbre que, em conluio com o Supremo, foi lá e mudou a configuração da CPI do crime organizado apenas para não autorizar ou não aprovar o relatório final. Não dá para esperar absolutamente nada do Davi Alcolumbre. E, obviamente, neste caso, do Senado, em que pese o fato de uma minoria ali da oposição estar tentando, pelo menos, passar o país a limpo, mas não consegue, porque a minoria e o presidente do Senado não quer fazer absolutamente nada nesse sentido. Eu estou curiosa para ouvir o professor André Marcília, nessa estratégia, Marcília, do presidente e do relator da CPI do crime organizado, de indiciar essas 4 autoridades, os 3 ministros, mais o PGR, focando, concentrando nos crimes de responsabilidade, que, como já bem explicou o Piotto, vai desaguar na mesa do Senado, vai desaguar na gaveta mesmo, de Davi Alcolumbre, porque o caminho é a solicitação de pedido de impeachment nesses casos. Mas a gente sabe que tem uma fila enorme de pedidos de impeachment parado com o Davi Alcolumbre. E foi por aí o caminho, né? Crime de responsabilidade para que eles pudessem resultar em impeachment, porque impeachment é sempre baseado em crime de responsabilidade. Só que o problema é que você tem um crime de irresponsabilidade que é cometido frequentemente pelo Alcolumbre, que é não fazer a sua função, né? Ele é irresponsável. Omisso. A gente fala, né, que o amoral é aquele que não tem moral, talvez fosse uma arresponsabilidade aqui, né? Ele simplesmente ignora se ele tem ou se ele não tem responsabilidade, ele simplesmente faz com que não, finge que não é com ele, dá uma de João sem braço, como se dizia antigamente, fica debaixo da cama e não toca para frente a sua função. Isso, aliás, é crime também, de prevaricação. Essa, Paula, que é a atribuição feita ao Gonê, aliás, pela CPI do crime organizado, as autoridades como o Gilmar Mendes... Fala, meu pessoal, aqui no Correio do Povo. STF reage a relatório de CPI, sugere caçada de quem ataca a instituição. O ministro do STF afirma que o relatório pode levar autores a terem os mandatos cassados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Dias Toffoli, afirmou nesta terça-feira, dia 14, que o relatório afirma que a CPI do crime organizado pode levar seus autores a terem mandatos cassados. Segundo ele, a justiça eleitoral não faltará a punir aqueles que abusam do seu poder para obter votos num prostíbulo eleitoral. É preciso, a fim mérito dessas Samanha, que ataca determinadas instituições da voto, ataca instituições, ataca o Estado Democrático de Direito e ataca a democracia. Acrescentou, as declarações foram feitas para a abertura de sessão segunda turma da Corte. O relatório afirma que a CPI é elaborada pelo Senado Alexandre Vieira,
pelo impeachment de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do STF, Procurador-Geral da República Paulo Gonetti, por supostas ações ao caso Banco Master. De acordo com o relatório, o ministro-chefe da PGR cometerão crimes de responsabilidade previstos na Lei 1179 por ações omissas ao caso. Ao comentar o conteúdo, parece o Toffoli diz que a iniciativa pode configurar abuso de poder para gerar sanções eleitorais. Não podemos deixar de nos furtar. Gerar sanções eleitorais, não podemos deixar nos furtar na caçada eleitoral. Aqueles que abusam atacando as instituições para obter voto, compular o voto eleitoral, porque é disso que trata quando sugere um relatório eventual. Ele disse tentativa de obter votos, afirmou. O ministro também classificou o documento como completamente fundado, sem bases judiciais e sustentação sem fatos. Durante a sessão, o ministro Gilmar Mendes também criticou o documento da CPI. Ele afirmou que o pedido de indicamento entre integrantes do STF representa um erro histórico que não tem fundamento legal, reflete um insulto indevido das atribuições de comissão. Para Gilmar, o relator Alexandre Vieira, delegado da carreira, se esqueceu dos seus colegas milicianos e se devolver o Supremo Tribunal por ter concedido um habeas corpus. O ministro da STF, Flávio Dino, não cita pela CPI, saiu em defesa da corte pelas redes sociais em post do Instagram e classificou como um imenso erro, trata o Supremo como um principal problema do país, criticou o fato do relatório não aponta nomes diretamente ligados ao crime organizado. Ataca a democracia agora, tudo que você falar aí. Então tome cuidado do que você for falar, que é ataque à democracia.